gerar empregos, ocupações e rendas. Lembro das eleições do Brasil, inclusive, né? Por isso, precisam arrojo salarial, demissões, conter os déficits, pagar as contas dos banqueiros, etc. Ou seja, trata-se, como eu disse há pouco, de um recurso extramercado do Estado, colocando exposta, clara, a falácia das políticas neoliberais. O valor democrático torna-se repressão, como controle social. A fala do FMI, essa francesa que assumiu a presidência do FMI, ela assumiu, no discurso que ela assumiu, qual era a preocupação maior do FMI. Você vê isso nos anos 70, 80 no Brasil, como é que era o que apareceu agora. É preciso gerar empregos, não basta as políticas fiscais se esse governo estão tomando. Os governos da Espanha, o governo do Partido Socialista, né, que é o governo atual, os índices de pesquisa lá embaixo, né, assim como foi em Portugal, como foi em outros países, assumindo as políticas econômicas de direito, ou seja, de demissão, ou seja, aquelas políticas com as quais se elegeram, né? Na Espanha, o Partido Socialista, o governo, né? Ou seja, todas aquelas bandeiras que foram objeto da sua construção discursiva na propaganda política, né? E ao assumir, diante da crise, assume, portanto, essa outra construção discursiva, ou seja, essas medidas, né, sob a justificativa de evitar o pior, etc. Portanto, não se difere do trabalho precário como princípio operador e sustentador desse equilíbrio do sistema impedido. Ou seja, novamente, retomado o debate da centralidade do trabalho, mas o que entra aqui, a minha opinião, distinta em parte dessas políticas. Ou seja, esta proposta, ou esta política, essas políticas governamentais, econômicas em andamento, a política do trabalho, voltar à centralidade política do trabalho, como se colocava nos séculos anteriores. Não me parece. A real centralidade do trabalho não é essa. O que está em andamento, né, vou concluindo aqui, é a real centralidade política do capital. E é isso que está unificando os sindicatos burocratas, os sindicatos peleiros, no Brasil os sindicatos que se diziam combatidos até os governos atuais, os governos social-democratas e socialistas de vários desses países, unos na defesa daquilo que parece ser a solução da crise, gerar empregos. Ou seja, há um consenso de colocar no centro das atenções para a saída da crise a centralidade do trabalho. Na forma em que a valorização dos valores gastou-se como sistêmico do capital financeiro, como das expressões fetichistas do capital, do sistema do capital, a essa proposição de voltar à produção de valor de uso com a intensidade que se quer, na forma precarizada e flexível dos contratos de trabalho, significa não uma valorização do trabalho, não uma volta à centralidade do trabalho. Esta forma apresentada nos Estados nacionais, movimentos sociais desses Estados nacionais, são movimentos historicamente pretéritos e não vão dar conta dessa encrenca. Isto é a centralidade política do capital e não a centralidade política dos trabalhadores. Infelizmente, muitos partidos de esquerda, iniciativas de esquerda, organizações entram no mesmo circuito, ou seja, reduz as suas proposições com relação às alternativas à crise, incorporando na sua retórica, né, bandeiras que não são da centralidade política dos trabalhadores, e sim da centralidade política do capital. Por exemplo, gerar mais empregos. Pode ser que a grande maioria aqui venha a discordar e acharmos que não tem alternativa, sendo que gerar empregos. Eu estou dizendo que temos alternativas sim, é o que eu falei há pouco. Estamos numa bifurcação histórica e que esse sistema já não é a única solução. Portanto, longe da preocupação de centrar nas políticas, né, do capital, como esta de gerar mais empregos, nós temos que colocar outras centralidades. Portanto, a questão, com a crise estrutural no sistema mundial,
A resposta mundial, não apenas dos Estados nacionais, é colocar outra centralidade, que não a centralidade política do capital, que se apresenta hoje como uma centralidade do trabalho, ou seja, gerar emprego, gerar rendas, etc. Para mim, a outra centralidade é a teoria revolucionária. Essa que orienta o que é a principal direção para se pensar historicamente, a não ser que você pense que o sistema histórico do capital seja um sistema permanente, eterno. Portanto, pensar em crise econômica, social, política, etc., é pensar também em outra palavra, em outro conceito, que foi bastante negligenciado na academia, bastante negligenciado nos sindicatos e muitas organizações de esquerda. Estou falando de outra palavra que se chama revolução. Isso, historicamente falando, não é nada estranho à humanidade e não é nada estranho ao que está acontecendo hoje. Me citem um exemplo do século, de meados do século passado e do século XXI, vamos dizer todo o século passado, de alguma mudança significativa na sociedade, estou falando politicamente, que tenha se originado dos parlamentos, dos partidos que estão nos parlamentos, institucionalmente, etc. Um exemplo de alguma mudança significativa, profunda, radical. Todas as mudanças significativas vieram das massas nas ruas, das insurreições, das ações diretas. E é este o contraponto dos momentos de bifurcações históricas que mais se procura silenciar, ou seja, negligenciar a importância dessas insurgências que estão aparecendo nas periferias do capital, no centro do sistema, né, como talvez o fenômeno político mais importante desse período que nós estamos vivenciando. Eu diria que nesse aspecto nós aqui somos uma geração privilegiada desse aspecto, porque estamos vivenciando esta transição de um sistema em decadência, que não sabemos o que pode resultar, mas está convidando a cada um de nós aqui a se posicionar. Vamos sair daqui, vamos trabalhar, vamos tomar um ônibus, tomar um lanche, jantar, se preparar para o trabalho amanhã cedo, etc. Né? Cotidianamente assim. A maioria do planeta já não está conseguindo fazer esta reprodutibilidade. A maioria das pessoas nesse planeta já não está conseguindo esta mesma reprodutibilidade que nós aqui achamos que estamos. Talvez uma boa parte da população de Florianópolis talvez não esteja. E talvez uma boa parte de nós que estamos aqui fazemos isso com imensas dificuldades. Com imensas dificuldades, inseguranças, sem saber efetivamente para uma geração como é que vai ser o seu futuro no amanhã que está vindo aí. Né? Esse é o privilégio dessa geração que está vivendo esse momento muito rico historicamente e politicamente falando. É possível a gente entender de forma não tão complexa como funciona um sistema social. É possível também entender como a relação indivíduo-sociedade é importante, inclusive pela sua dimensão de poder, de forma de dominação, de classe, etc. Mas o convite que eu estou fazendo a vocês, que é o mais complexo para a ciência, nessa convergência de uma análise objetiva e de uma opinião política, é como se transformam as sociedades. Este é o real debate quando o objeto da nossa reflexão deixa de ser a sociedade como abstração e passa a ser um sistema social intrínseco. Não basta entender o seu mecanismo de funcionamento, não basta entender a relação indivíduo e sistema. É necessário entender como ele se transforma. É isso que está na pauta. É isso que esses movimentos, mesmo em momentos de inquietude, estão colocando. Ou seja, o que essa crise hoje expressa? A crise sistêmica de um sistema histórico, de multiplicidade de alternativas, rebeldes, insurgentes e revolucionárias. Nenhuma mudança significativa vem dos parlamentos ou dessa democracia. Vem das insurgências nas ruas, nas ações diretas. Essa é a cara do final do século XX e, de forma muito clara, do início deste século. Ou seja, o convite que este momento se apresenta para nós é de quando somos essa geração que está vivendo essa situação, é que você está sendo levado a tomar partido
em diferentes esferas, como estudante, como mulher, como ambientalista, como trabalhador, e tomar as instituições, criar outros instituintes. A partir desses outros instituintes, né, tanto os partidos como os sindicatos também estão em pleno questionamento, ou tornam-se estes também novos instituintes, ou também se tornam pretéritos historicamente. Quando eu falo instituintes, é no sentido dos valores, atitudes, ações, instituições, formas de organização. Ou seja, sem imaginários escravos da dominação, ou seja, nos limites da institucionalidade. Enfim, o que eu quero dizer é que nós hoje aqui estamos sendo convidados a tomar uma posição, porque o sistema não mais consegue subornar a todos. Pensei nisso. Obrigado pela paciência. Pessoal, a ideia agora é que a gente possa abrir para o pessoal colocar as dúvidas, os questionamentos, aí, colocações do plenário. E só antes disso, eu também vou tomar liberdade aqui, depois outros proponentes podem falar. Nesse próximo sábado, a gente está com uma campanha de vários setores aí sociais.